Esse é o quadro de sexta-feira, o Desdogmatizando a Fé Responde. Toda sexta-feira nós vamos responder questionamentos levantados nos comentários dos vídeos da semana. Nós temos para essa semana 2 comentários especiais que vieram a pedido. Um da Fernanda Fayer e o outro da Ana Souza, ambos tratando a respeito da compreensão sobre a Escritura Sagrada. A Fernanda Fayer, ela levanta a questão sobre as histórias bíblicas, como elas podem ser compreendidas, se elas têm algum significado por detrás para que nós possamos aplicá-las à nossa realidade. E a Ana Souza, ela, no vídeo do Azorrap, Deus ama o pecador, a pergunta da Ana Souza faz menção ao Salmo 5º, verso 5, que diz que Deus odeia o pecador. O que nós precisamos compreender é a forma como nós enxergamos as Escrituras Sagradas. Sim, em primeiro ponto eu quero deixar claro, elas são inspiradas por Deus. As Escrituras Sagradas, elas têm a inspiração divina. O que nós não podemos compreender é como sendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra que retrata a verdade divina. E nós sabemos que existem muitas vozes nas Escrituras. Como nós falamos anteriormente, tem voz ali que retrata a vontade de Satanás, tem voz que retrata a vontade de homens gananciosos, tem voz que retrata homens que querem guerra, homens que querem paz, homens que querem riqueza, mulheres que traem, homens que traem. E nós temos então uma gama de vozes no texto sagrado. O que nós precisamos discernir é a diferença entre se aquilo que está escrito, se ele retrata a voz de Deus, a palavra de Deus, ou se ele retrata a manifestação de alguém dentro do texto das Escrituras. Diante disso, o que nós precisamos saber é o seguinte: naquele Salmo 5º, por exemplo, Davi, ele ora a Deus e ele bota, Senhor, ouve o meu clamor, e ele coloca as suas palavras, a sua percepção sobre Deus, de modo que ali ele coloca alguns pensamentos seus sobre como Deus seria. É diferente quando nós ouvimos do Cristo falando, Deus é assim, olha para mim que você vê ao Pai. Então, você fazendo a distinção disso daí, você firma a tua fé em algo que seja mais palpável diante de Deus, que é o próprio Cristo. Então, quando você enxerga as Escrituras, você olha uma história dentro das Escrituras, você tenta encaixar para a sua realidade e trazer para o tempo atual, será que são todos os pontos que você vai extrair do texto das Escrituras? Por certo que não. Você tem que tirar a verdade essencial que aquele texto quer trazer. Então, o primeiro ponto que eu chamo vocês à compreensão é a Bíblia Sagrada, ela é um livro que retrata a figura de Cristo. Toda a Escritura Sagrada, ela tem por fim nos mostrar Cristo. Então, quando ela mostra Cristo, o segundo ponto é, ela mostra as mazelas humanas, como o ser humano ele necessita se enxergar doente, se enxergar pecador falho. E daí nós avançamos para um terceiro ponto, que é enxergar essas mazelas em Cristo, de modo que agora nós temos a misericórdia de Deus. Misericórdia quer dizer miséria e cardios, é o coração de Deus, o cardios de Deus aplicado às nossas misérias. Isso daí é o passo para a nossa redenção. Qualquer forma que você tentar encaixar uma história para te trazer compreensão sobre as coisas de Deus, você acabará caindo numa armadilha. Por exemplo, quando se fala de Abraão, Abraão pegou o seu Isaque e ofereceu a Deus.
Aí o pregador, usando de má fé, ele fala, assim como Abraão pegou o seu Isaque, você agora pega o seu tudo e também ofereça a Deus. De modo que ali ele fala sobre você pegar o seu tudo do seu bolso. Então ele quer que você tire seu tudo e coloque agora no altar, assim como Abraão o fez. Só que, se ele tivesse honestidade, ele saberia que Deus restituiu o Isaque a Abraão. Então eu te pergunto, eles vão te restituir o seu Isaque, ou seja, o seu dinheiro tal qual foi feito com Abraão? O risco de se pegar uma história bíblica e tentar encaixar em situações de acordo com aquilo que você acha que está sendo falado, você incorre nesse risco. Aí você retorna àquela história que diz que a própria Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque pessoas de má fé, pessoas de má índole, retiram textos de seus contextos para poder criar doutrinas, e essas doutrinas elas mais escravizam do que geram libertação. Espero ter respondido. Faça seus comentários nos próximos vídeos que nós vamos responder. Eu sou Márcio Almeida, esse é seu canal Desdogmatizando a Fé.